Os Lord Sith são uma parte da força, né? Usam a força, deformando ela, né? Usam a parte sombria, o lado sombrio da força, e são ali uma organização dedicada a dominar a galáxia, a controlar a galáxia. São os vilões de Star Wars, né? São os principais vilões de Star Wars e antagonistas dos Jedi. Se vocês querem saber qual é o top 10, qual é o meu top 10 sobre Star Wars, sobre os 10 melhores Sith de Star Wars, vem comigo que eu te conto tudo aqui nesse vídeo, mas é logo depois da vinheta. Segura aí. Fala Nerdola, tudo bem com vocês? Eu sou o Oliver e olha só, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre cultura pop, aqui a gente fala sobre Star Wars e que a gente faz de vez em quando umas listas muito bacanas que a gente já fez aqui, o Top 10 Jedi. Acesse o card e o link na descrição que vocês vão ver o nosso vídeo sobre os Top 10 Jedi. E graças ao sucesso desse vídeo, um beijo e um abraço a todos que assistiram esse vídeo, que voltaram para esse vídeo de agora, onde a gente vai trazer o nosso top 10 Lord Sith, né? Então já vai comentando aí qual é o seu top 10 Lord Sith de Star Wars. Comenta aqui embaixo. Vamos começar, porque em 10º lugar a gente tem ela, que foi Jedi, mas que não é mais Jedi, virou uma assassina Sith, né? Então, Asajj Ventress, né? Asajj Ventress, muita gente vai comentar, vai me questionar, poxa, mas a Ventress não é Sith, porque ela foi treinada ali, fora da regra de 12 e tudo mais. Gente, se for olhar por essa regra, até o Kylo Ren não é Sith, né? Mas tudo bem. Enfim, pra mim, a Ventress é uma Sith, sim, né? Ela, embora não faça parte da ordem como a regra de 2, segundo a lei da regra de 2, mas ela veio a fazer parte ali da organização, principalmente durante o período das Guerras Clônicas, que é a participação dela. Foi uma aprendiz do Conde Dooku ali para assassinar Jedi, foi uma caçadora de Jedi que deu muito trabalho para os Jedi durante as Guerras Clônicas, né? Então Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, todos ali tiveram trabalho com a Ventress, né? E que ela, embora teve essa relevância toda, tomou tamanha proporção o poder da Ventress como aprendiz do Dooku, que o próprio Palpatine, o mestre do Dooku, veio e falou: ó, Dooku, dá um fim nessa mulher aí, que você tá quebrando a regra de 2. E o Dooku, mó otário, né, aceitou o partido do Palpatine e traiu a Ventress, né, quando a Ventress estava se destacando como uma guerreira dos separatistas, como uma guerreira Sith. Ela foi deixada de lado ali pelo Sith, né, pelo Palpatine e pelo Conde Dooku, né. Então ela compõe a nossa lista no 10º lugar. Em 9º lugar, ele, o irmão e aprendiz do Darth Maul, Savage Opress. Vocês vão me questionar também, pô, mas ele, igual a Ventress, também não é Lord Sith. Gente, eu tô levando aqui em consideração somente o canon, tá? Se vocês quiserem ver uma lista de Legends, que a gente tem vários outros Sith importantes, muito mais importantes do que a Ventress e que o Savage, diga-se de passagem, para trazer, vocês comentem aqui que eu trago para vocês a lista com 10 Sith mais importantes do Legends de Star Wars. Por enquanto a gente vai ficar somente no canon, tá certo? Então, o Savage, ele é um Sith meio fora da curva, assim como a Ventress, né? Porque ele é um Dathomiriano, ele nasceu, Dathomir é irmão do Darth Maul, e que ele foi tunado ali graças às magias das bruxas de Dathomir, né, das Irmãs da Noite da Mãe Talzin, né? Elas tunaram ele com magia, deixaram ele mais forte, e ele passou a receber o treinamento também do Conde Dooku, né? Então ele recebeu esse treinamento do Conde Dooku, se tornou ali um usuário do lado sombrio, um Sith muito poderoso, que tocou o terror no Jedi durante vários momentos ali nas Guerras Clônicas, né? Então ele caçava o Jedi nos entrepostos, né? Ele depois resgatou o Darth Maul e trouxe ele de volta do seu exílio, e os dois se tornaram tão importantes, né? Porque naquele momento da galáxia existiam 4 Sith: o Conde Dooku, o Palpatine, né, mestre e aprendiz, e o Darth Maul e o Savage, né? Então eles dois incomodaram tanto que foi preciso o Palpatine deixar Coruscant, ir para Mandalore, né, onde eles estavam, e enfrentá-los, né? E enfrentando eles, o Palpatine, ele acabou matando
o Savage, né, na frente do próprio irmão, né, na frente do Darth Maul. Então, o lado sombrio, os Sith são impiedosos. Em oitavo lugar, a gente tem ele, o emo mais revoltado da galáxia, né? Kylo Ren. Kylo Ren. Mas pera aí, o Kylo Ren é Sith? Lógico que é Sith, gente. O Kylo Ren não foi treinado pelo Snoke, que era um clone do Palpatine, que logo é um Sith? Então, se ele foi treinado por um Sith, ele também é um Sith, né? Então, o Kylo Ren vem em oitavo lugar na nossa lista, porque ele foi treinado ali pelo Supremo Líder Snoke. Ele é herdeiro de Skywalker, né? Herdeiro do Darth Vader, que teve uma ideia do potencial dele do lado sombrio, porque ele recebeu um treinamento ali mais ou menos do Snoke, né? Porque o Snoke não era Palpatine, não tinha todos os conhecimentos Sith para passar para ele, e também não ia passar porque ele já sabia, porque ele tinha sido traído antes pelo Vader, né? Então ele também não ia dar tudo de bandeja pro Kylo Ren, né? Então o potencial do Kylo Ren, o poder do Kylo Ren é tão grande que quando ele estava fazendo, uma curiosidade importante do Kylo Ren, né? Quando ele estava fazendo o sabre de luz dele, né? Que ele precisa sangrar um cristal Kyber de um Jedi para deixar o cristal vermelho, e com isso que sai aquela lâmina vermelha, da cor vermelha, daí que surge a cor vermelha da lâmina do Sith. Então, com isso, ele usou um poder tão grande para sangrar aquele cristal que ele acabou quebrando o cristal, danificando o cristal. Por isso, o sabre do Kylo Ren é aquela coisa estática que a gente vê nos filmes novos de Star Wars. Em sétimo lugar, a gente tem ele, que é mal pra chuchu, né? Que é o chifrudo mais revoltado da galáxia. É o Darth Maul, né? O grande adversário do Obi-Wan. O Darth Maul, ele é filho, assim como o Savage, né? Filho das Irmãs da Noite de Dathomir. Ele é filho da Mãe Tauze, e ele é o primeiro aprendiz Sith do Darth Sidious, né? Então ele é o que recebeu o treinamento mais completo e mais duradouro ali do Darth Sidious, né? Do Imperador Palpatine. Ele foi treinado desde o berço, né? Praticamente desde que era criança, dos caminhos do lado sombrio, e embora o Maul seja bastante poderoso, ele peca pelo ego, né? Então os principais fracassos do Maul aconteceram quando ele estava cego pelo ego dele, dominado pelo ego dele, né? Embora o Maul seja um sobrevivente, né? Porque várias vezes ele foi morto, várias vezes ele sobreviveu, né? E uma delas, pra vocês terem uma ideia do nível de poder do Maul, ele sobreviveu ao corte da metade dele, né? Aí Ameaça Fantasma, quando o Obi-Wan corta ele na metade, ele sobreviveu só usando a força do ódio, tá ligado? Ele usou os poderes do lado sombrio, do ódio que ele tinha pelo Obi-Wan. Isto foi o que manteve ele vivo, e ele foi ali também, junto com Palpatine, um dos principais adversários do Jedi durante as Guerras Clônicas, quando ele foi resgatado do exílio pelo Savage. Em sexto lugar, a gente tem ele, o Conde do Cão chupando manga. Um dos nomes mais piadocas de Star Wars. Quem nunca fez piada com o nome dele? Atire a primeira pedra. Conde do Khan. Sim, Conde do Khan. Darth Tyrannus. Pra quem não sabe, o nome Sith do Conde do Khan, né? Que todos os Sith têm o nome Darth, né? E ele tem o nome Darth Tyrannus, né? É o tirano, né? O Conde do Khan, ele era um Jedi, né? Que acabou ficando desiludido com a Ordem, né? Desacreditado dos conceitos, né, da Ordem, e foi cooptado pelo Palpatine para ir para o lado sombrio, ali entre o final já de Ameaça Fantasma, né, ali nos momentos de Ameaça Fantasma, até chegar no episódio 2, que é onde a gente tem estreia realmente do Conde do Khan em Star Wars, que é um dos líderes separatistas, o líder separatista, né? Então, além do Conde do Khan ter sido cooptado ali naquele momento pelo Palpatine, é importante a gente lembrar que o Dukan foi o único aprendiz do Darth Sidious, né, do Imperador, que conseguiu usar os relâmpagos da Força, né? Que é uma característica clássica do Imperador, né? Então ele foi um dos únicos. O Vader, por exemplo, sabia também, só que ele não podia usar por causa das limitações. O Maul a gente nunca viu ele usando, a gente especula que ele pode ter aprendido ou não, mas o Khan foi um dos que ali teve o poder junto com o Palpatine, muito importante, já que ele tinha um grande treinamento Jedi, né? Então, quando ele foi ali treinado pelo Palpatine, ele já tinha uma bagagem muito grande, diferente do Maul, por exemplo, né? Do antecessor dele, e aí
Ele conseguiu realmente executar os relâmpagos da força tão bem quanto o próprio Imperador. Em quinto lugar, a gente tem ele, Darth Maul. Quem não conhece as HQs de Star Wars não vai lembrar do Darth Maul, porque ele é um Lord Sith da velha república que foi abordado ali nas HQs do Darth Vader, né? Então quem acompanha as HQs do Vader conhece o Darth Maul. E o Darth Maul, ele é um escultor Sith, né? Então, diferente de muitos Lord Sith, o Maul, ele tem prazer em criar para depois destruir, né? Os Sith comum, eles preferem somente destruir. O Maul não, ele tem essa coisa diferente. Ele prefere criar para depois destruir. E ele quebrou a regra de 2, né? Ele quebrou a regra de 2, mas como ele era, eu já falei, ele era um Sith diferente, e ele tinha essa coisa de ser um escultor, né? Além disso, ele criou uma super arma chamada a Fermata Cage, né, que era capaz de destruir uma cidade, reduzir cidades inteiras a cinzas, né? Só que você pensa que o Moomin parou por aí? Não, o Moomin não parou por aí, porque ele foi adiante e pretendia ali, chegou a criar uma arma capaz de paralisar o tempo, né? E para capturar as expressões de dor e horror das suas vítimas, né? Das vítimas do Moomin. Mas ele acabou sendo impedido pelos Jedi e ele foi desconsiderado pelos Sith. Ele se tornou um pária entre os Sith e foi ali desconsiderado dos arquivos da Ordem, e com isso ele passou a ficar no esquecimento, e só isso na época da Velha República, né? E só 1000 anos depois, lá já no reinado do Império, o Imperador Palpatine acessou os arquivos Jedi e encontrou o capacete do Moomin, onde a alma dele estava preservada dentro do capacete, e deu ela para o Vader. E o projeto final do Moomin, né, foi o monolito negro, né? Ele, como um grande escultor, foi ele que construiu, foi ele que desenhou, foi ele que arquitetou o monolito negro, que é o castelo do Darth Vader. Em quarto lugar, a gente tem ele, o Sith mais importante dessa lista, o Sith mais importante da Ordem, Darth Bane. Sim, ele que criou a regra de 2 e foi o responsável ali pela grande vitória que os Sith obtiveram muitos anos depois, através do Darth Sidious, né, através do Imperador Palpatine, né? Então foi graças à criação dele, graças à regra de 2, né, que os Sith se tornaram vitoriosos, né? Então o Bane, ele foi um Lord Sith visionário, porque ele veio de uma ordem Sith do passado, onde haviam vários Sith que guerreavam entre si, e o Bane observou que isso enfraquecia essa divisão, enfraquecia a ordem ao ponto de eles possivelmente serem derrotados pelos Jedi. Então, com isso, o Bane criou a regra de 2, eliminou os outros Sith que tinham sobrado. Aliás, ele foi um dos únicos Sith sobreviventes da Velha República, né, da guerra do Jedi contra o Sith, e com isso o Bane, ele criou a regra de 2 e passou a viver nas sombras. Ele foi quem começou isso, dos Jedi, aliás, dos Sith, viverem escondidos, viverem tramando contra o Jedi nas sombras, né? Porque ele sabia que se diretamente dois Sith fossem enfrentar uma ordem de milhões de Jedi, eles não iam vencer, né? Então ele resolveu tramar pelas sombras. Então foi ele que criou esse esquema mestre e aprendiz, que durou tanto tempo, porque o aprendiz sempre substituiu o mestre, né? Ele tinha os objetivos, os aprendizes tinham esses objetivos, assim como o Bane foi substituído depois, chegou no Pligs, né, que é o mestre do Imperador, e que o Imperador substituiu o Pligs, depois foi ali derrotado pelo Vader, né? Até ele sofrer sua derrocada final no Retorno de Jedi. Mas a regra de 2 durou muito tempo, e realmente foi ela quem possibilitou a vitória do Sith em O Retorno do Sith, episódio 3, né? Então, agradeça ao Bane, agradeça ao Darth Bane, seus Sith aí. Agradeçam ao Darth Bane. Em terceiro lugar, a gente tem ele, o cabeça de dedo do meio, o imortal, mais imortal de todos, mais imortal que o Roberto Carlos e que o Silvio Santos, Maoi junto, né? Porque o Darth Plagueis é realmente imortal. Ele é conhecido por ter sido Darth Plagueis o Imortal, um dos únicos Siths que alcançaram o poder da imortalidade. Porque todo Sith quer se perpetuar como mestre, não quer ser substituído pelo aprendiz, né?
Enfim, e o Darth Plagueis, ele foi ali quem descobriu, junto com o Darth Sidious, né, junto com o aprendiz dele, o Palpatine, os caminhos para a imortalidade, né? E ele, só que o Plagueis, ele se perpetuou como mestre Sith, impedindo a morte do seu corpo, né? Então ele não queria morrer de velhice. Só que ele não contava que seria traído pelo Palpatine, né? Então o Palpatine, enquanto o Plagueis dormia, o Palpatine foi lá e furou o bucho do Plagueis, né? Então matou ele enquanto ele dormia, né? Então ele conseguiu se perpetuar, ser eterno, mas ele não contava com a traição do Palpatine. Em segundo lugar, a gente tem ele, o asmático mais querido e também mais odiado pela galera que vive ali na galáxia de Star Wars, né? Porque ele é um terrorista em Star Wars, mas ele é o maior vilão do cinema, o personagem provavelmente mais querido, né, de Star Wars, Darth Vader. Darth Vader é um personagem universal, né, galera? Ele tem 6 filmes só sobre a história dele, sobre a trajetória dele, desde que era Anakin Skywalker até se tornar Darth Vader, fora uma série de HQs que atravessam os anos aí, sendo lançadas pela Marvel, né, sobre o Darth Vader, sobre as aventuras dele, entre os períodos que a gente vê ele nos filmes, né? Então, momentos muito badass, porque o Vader é um vilão badass, né? Ele é um vilão foda do Star Wars, né? O maior vilão do cinema. Quem é Thanos perto de Vader, né? De Darth Vader, né? Então, ele, além de ser mega popular, o Vader também representa um PIB em dinheiro para Disney, porque ele provavelmente o rei das vendas de licenciamento de bonecos. Quem nunca teve um bonequinho que seja de Kinder Ovo até um bonecão do Vader, né? Realista, né? Então, quem nunca quis tirar uma foto com o Darth Vader? O Darth Vader cativa a galera, né? Pelo seu visual, pela sua indumentária, né? Então todo mundo gosta do Darth Vader. E além de ser mega poderoso, porque se ele não tivesse perdido os membros dele em Mustafar, né, no episódio 3, ele teria se tornado um Darth Vader ainda mais poderoso do que ele já é, né? Então, para o Darth Vader, a gente tira o chapéu. Em primeiríssimo lugar, a gente tem ele, o Vapaça das Estrelas, o velho da van do Império Galáctico. Ele que esqueceu de tomar o ômega 3 e ficou mais enrugado que o seu dedo mindinho quando você vai pra piscina. Darth Sidious, Imperador Palpatine, em primeiríssimo lugar. Lógico, primeiríssimo lugar só poderia ser do Palpatine, que é literalmente eterno, o Sith eterno, como ele próprio diz em Ascensão de Skywalker, né? Mas falando sério, cara, o Palpatine, ele arquitetou tudo. Ele é um dos personagens mais inteligentes, se não o mais inteligente de Star Wars, porque sozinho, praticamente, ele arquitetou a queda de uma Ordem Jedi inteira, entendeu? Ele estava por trás dos dois lados das guerras clônicas. Ele criou um império. Ele tramou por debaixo dos panos e minou as forças da República, destruiu a República e criou um império. Isso não é para qualquer um. Esse planejamento dele, e ele foi mais malandro do que o mestre dele, que foi o Plagueis, né? Porque eu já falei aqui, ele matou o Plagueis enquanto o Plagueis dormia. Então, qual foi a malandragem do Palpatine para se tornar eterno? Ele não quis eternizar o seu corpo físico, ele eternizou a sua alma, né? Então, ele criou receptáculos aos quais depois ele jogou a sua alma. Ele conseguiu possuir com a sua alma. Embora ele tenha ficado preso em Exegol, porque ele não contava com a traição do Vader, né? Mas ele conseguia esses receptáculos que a alma Sith dele, o poder Sith dele era tão poderoso, era tão grande, que ele deformava aqueles corpos, né? Então por isso a gente vê o Palpatine em estado catatônico, praticamente ali em Ascensão Skywalker, né? Então ele criou um império que durou um pouco mais que 20 anos, né? E por 30 anos depois ele ressurgiu, depois de um momento de paz, teoricamente, né, com a Nova República, que foi ali tramando a Primeira Ordem e depois a Ordem Final, com o retorno desse que veio ressurgir em Ascensão Skywalker para bagunçar Star Wars de uma vez por todas, né? Mas esse é o meu top 10. O Palpatine está em primeiríssimo lugar. Vocês concordam comigo? Vocês acham que esses 10 Lord Sith, né, são os 10 mais poderosos, os 10 melhores Lord Sith do cânone de Star Wars?
comenta aqui embaixo, quero ouvir a opinião de cada um de vocês. E se vocês gostaram da minha lista, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de acessar nossas redes sociais e ficar sempre conosco, ficar sempre no nosso canal, porque aqui tem conteúdo semanal de qualidade, sempre falando de cultura pop, tá certo? Então, vou deixar aqui no final do vídeo duas sugestões também de outros bons vídeos para vocês continuarem acompanhando, continuarem ligadinhos no nosso canal, tá certo? Então, a todos muito obrigado, vou me despedindo por aqui, vou ficando por aqui e até a próxima, gente. Fui!